Oi, pessoal. Oi, gente. Esse vídeo é muito complexo. Tá difícil aqui. O negócio não tá fácil, não. A gente já brigou por causa desse vídeo, a gente já discutiu, já falamos, não vamos mais fazer. Não vamos mais fazer esse vídeo. Mentira, tudo isso é minha ironia, isso é ironia, pelo amor de Deus. Olha só. A gente não vai fazer esse vídeo. Eu tenho aqui um negócio, vocês têm noção aqui do negócio, só que ó. São as minhas notas sobre a questão, tem aqui em cima, tem escrito a mãe. Aqui, o troço é esse, você entendeu? Não é outra coisa. Embaixo tá super otimista esse vídeo, embaixo escrito assim, ela não vai te amar. Não há nada que você possa fazer. É basicamente isso. A mãe, ela não vai te amar, não há nada que você possa fazer. Pô, amor, acabou o vídeo, agora você já fez, a pessoa só tem que lidar com essa informação. É isso aí. Segue agora. Você consegue lidar com essa informação? Pergunta para você consegue lidar com essa informação? Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, esse vídeo é complexo. É complexo. A gente vai tratar... Esse assunto é infinito, obviamente. Precisaria de um vídeo de assim 3 anos. Como o útero é infinito, esse assunto também é infinito. O útero é infinito? No sentido da origem. Sim. A origem, assim, ó. De onde viemos, para onde vamos. Retorno, origem e tal, tudo isso. Mas é infinito. Mas... a gente vai tentar fazer um recorte aqui na questão materna, tá, pessoal? Sim. Então, mas vocês não falaram. Não falamos mesmo, tem razão. Mas vocês não disseram. Verdade, não dissemos. Mas vocês não fizeram essa análise desse jeito. Não fizemos. Então, desculpa, é a vida, temos limites. Foi o que a gente pôde fazer. Foi o que a gente pôde fazer. Com esse assunto que é um assunto complexo demais. Eu quero começar dizendo o seguinte. Eu vou ler aqui as minhas frases que são assim. Ela não vai te amar. Logo, se você... é assim, o que essa frase quer dizer? Se você consegue aceitar a ideia de que a sua mãe não vai te amar da maneira que você gostaria que ela te amasse, você também aceita a ideia de que não há nada que você possa fazer que vai fazer ela te amar. E logo você... da maneira que você gostaria que ela te amasse. Que você gostaria que ela te amasse. Logo você deriva daí uma ideia também maravilhosa que não tem nada que você esteja fazendo que esteja fazendo ela não te amar da maneira que você gostaria que ela te amasse. Nossa, mas isso foi muito... tomou muito café. Vê isso de novo, em velocidade 0.75, 25 vezes, e a gente conversa na segunda-feira. Tá bom? Obrigado. Eu vou explicar o que você falou. Foi muito complicado. Achei muito difícil tudo isso. O vídeo podia ser só sobre isso. Então, a sua mãe, não é que ela não vai te amar. Ela não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse. Então, aquela fantasia daquela mãe que você gostaria de ter, que é a mãe da sua amiga, a mãe do seu amigo. Nossa, a mãe do fulano, ela é tão mais legal que a minha mãe. Sabe aquela sensação? Eu sou muito melhor que você nisso. Muito melhor. Porque você fala muito rápido, muito complicado, entendeu? Eu não, dou exemplos reais da vida das pessoas. Entendeu? Eu também dou exemplos reais. Não dá nada. Você é chato, você é freudinho. Então, a mãe da sua amiga, que você acha que é melhor que a sua mãe, não é também. Porque a mãe da sua amiga não tá amando a sua amiga como a sua amiga gostaria que ela amasse. A sua amiga talvez precisaria que ela amasse um pouco menos. Um pouco menos, talvez. Enfim, então a sua mãe não vai te amar daquele jeito que você gostaria que ela te amasse. Isso é uma coisa. Isso não quer dizer que ela não te ama. Não quer dizer. Ela te ama do jeito que ela ama, do jeito que ela é capaz de te amar, do jeito que ela entende a coisa do afeto, do amor e tal. É isso aí, tá? Pega isso. Mas, aí qual é a outra coisa? Não, você quer fazer o seu negócio, faz o seu negócio. Não, aí depois você fez uma outra volta, que eu esqueci agora. Então, quando você aceita que ela não... Quando você aceita... Quando você aceita que ela... não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse, o que é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É a coisa mais difícil da vida. É a coisa mais difícil da vida. Quando você fala assim, ela não vai ser aquela mãe da minha amiga. Ela não vai ser. Ela vai ser a minha mãe, que é essa pessoa aqui, que é a pessoa que eu tenho. Vou ter que me contentar com ela. Vou ter que aceitar que ela não vai me amar do jeito que eu gostaria que ela me amasse. Vou ter que aceitar que ela vai ser essa pessoa que ela é. Aí quando você faz isso, que é um negócio que é quase impossível de fazer... você alcançou a iluminação. Não, aí duas coisas derivam daí automaticamente. Olha que maravilha. É uma mágica que acontece na hora que você aceita isso. O que acontece? Você entende duas coisas assim. Que não tem nada que você possa fazer que vai fazer ela te amar da maneira que você gostaria que ela te amasse. Falei bem devagarinho agora. Não há nada que você possa fazer que vai fazer ela te amar da maneira que você gostaria que ela te amasse. Nada. Então você pode ficar milionário, comprar o carro do ano pra ela, você pode beijar viajar, o pé dela. Ficar rica, ficar tudo boa, que você... ficar magra, ficar linda, ficar nada tudo. Vai funcionar. Nada. E ao mesmo tempo, o oposto disso, você entende que não há nada que você esteja fazendo que esteja causando o não amor dela ou a falta de amor dela em relação a você.
Entende? Não é culpa sua, não é nada que você esteja fazendo ou deixando de fazer que esteja gerando essa incapacidade ou esse não amor dela em relação a você da maneira que você precisaria, tá entendendo? Isso é muito importante Então, também. assim, nada que você possa fazer pra mudar, pra fazer ela te amar e nada que você esteja fazendo ela não te amar. Não entendeu? tem nada que você tá fazendo de errado na sua vida que faz com que a sua mãe não te ame. Não tem nada. Nada. Pronto, isso aí é bom. Você bocejou? Não, eu só respirei fundo. E se eu tivesse bocejado? Essa regulação aqui agora. Não, Tô na se minha tivesse mesa, bocejado, na eu minha aqui casa. falando um negócio Não, eu e falei, você... ai, foi um ai de alívio. Você acha que de você amor. entendeu isso? Bebe baixinho, sede de coração. Você acha que eu entendi isso? Você como acha que diria você... meu analista, eu entendi, mas tem uma clivagem. Eu entendi aqui, ó. O que é uma clivagem? É uma separação. Meu Deus do céu. O quê? Não vou falar da minha análise. Mas eu entendi aqui no cabeção, mas não entendi aqui, ó, no coração. Ah, não tem isso. Não tem coração. Não, tem coração. Quero dizer, não tem... O afeto não vem do coração, isso é uma coisa importante também. Ou em termos de neurociência afetiva ou de neuropsicanálise, eu entendi a nível de córtex e não a nível de tronco cerebral, entendeu? Então, não funciona, porque eu continuo falando, mãe. Mãe, posso falar? Mãe, você me ama, você me ama. Mãe, tem alguma coisa que eu posso fazer pra você me amar mais? Ou então, mãe! Então, essa é uma primeira coisa, que se a gente conseguir tirar isso do caminho, você tem que aceitar que esse negócio existe, tá? Se você tá vendo esse vídeo, você tem que topar esse movimento, que tem essa dificuldade. Se você tá vendo esses vídeos achando que tua mãe é perfeita, que ela é incrível, que você e tal, isso é uma outra então, coisa. A gente tá no lugar errado. Isso é uma outra coisa que eu preciso falar. Se você que tá aí agora, ouvindo a gente aqui, se ainda não desconstruiu esse lugar da sua mãe, que ela é só uma pessoa, eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas a sua mãe é só uma pessoa. Ela é uma pessoa que teve um filho. Então, só isso. aí eu queria construir uma narrativa sobre a sua mãe. Aqui, rápido, assim. Sua mãe te pariu com X anos, tá? Eu vou falar só da mãe, tá, pessoal? Enfim. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre o pai. Que a gente fala bastante mal do pai, malha o pai pra caceta aqui, que o Manuel vai ficar como boladão. Não, que eu já falei muito de pai, mas... Mas eu nunca falei sobre o pai, eu quero falar sobre o meu pai mesmo. Tá, então, mas... Porque eu faço análise aqui, gente. Aqui é análise pra mim, isso aqui é análise pra mim. Desculpa, vai, fala. Não. Sua mãe era uma pessoa antes de você nascer. Ela Depois continuou ela virou uma sendo. Não, ela alienígena. continuou sendo, mas ela existiu por 30 anos antes de você existir. 30 anos, sei lá, 25. Ou 20, enfim, ou não sei importa. lá. Ah, não, minha mãe me teve com 18. Tá bom, 18 anos. Whatever. Sim, tá tudo certo. Tamo junto, tá? Sua história é a sua história. Eu tô só fazendo uma construção assim generalista, beleza? Então, assim, ela quando você veio, né, quando ela engravidou antes de você vir, isso foi um corte, uma ruptura na narrativa dela. Essa ruptura pode ter se dado de maneiras muito diversas, tá? Mesmo, essa mudança, né? Não quer dizer que ela tenha deixado de ter essa história. Não quer dizer que ela tenha virado outra pessoa. Não quer dizer que ela tenha virado sua mãe. Só sua mãe, né? Então, é uma ruptura. E essa ruptura pode ser assim, em alguns sentidos diferentes. Ela pode ser assim de, putz, fudeu. Não podia ter desmonetizei. Lascou, perdi minha juventude. Perdi meus delírios, minhas fantasias de ser X ou Y ou Z. Porque agora tenho que ter este filho, tenho que trabalhar para sustentar este filho, tenho que casar com esse cara talvez com quem eu me engravidei, ou tenho que ter este filho sozinho, ou o que quer que seja. Não, ela pensou em ter o filho e teve, mas mesmo assim... São muitas histórias. Estou contando uma história possível só que... Ah, tá. Desculpa, gente. Desculpa. Enfim, há uma ruptura aí. Né? Pode ser uma ruptura, vamos dizer assim, com uma coloração negativa ou positiva. Positiva. Agora sim, serei plena, serei adulta, serei completa, serei, Meu né, casamento total. agora vai ser completo. Meu casamento vai ser assim. Eu serei uma mulher completa. Vou ser adulta, né? Vou ser eu. Esta pessoa sim vai ser potente, vai ser bela, vai ser, né, vai ser bem-sucedida. Ela sim, ela lá. E aí, então, tem essa outra, né? E entre essas duas coisas tem 800 tons de cinza e misturas dessas duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Então você precisa entender que a tua relação com a sua mãe é também a relação dela com este filho que ela teve, com esta filha que ela teve, entendeu? Deixa eu só terminar um pouquinho aqui, porque... Então, como é que ela organizou
dentro da estrutura afetiva dela este troço. Porque aí, nesse sentido, você pode ter virado uma falha para ela, um problema para ela, uma esperança para ela, e tudo isso deriva daí cobranças, ou culpas, ou tudo que pode, todos os afetos que podem vir daí. Assim, muito simplesmente colocando, entendeu? Isso no momento que ela teve, assim, esse filho. E aí depois vem toda a relação com este filho, com esta filha. Tudo que este filho não era do que ela gostaria, ou é mais, ou sei lá o que, ou sei lá o que. Tudo que mudou na vida dela depois, tudo que aconteceu, tudo que não correspondeu, que ela imaginou que fosse corresponder, fosse acontecer. Enfim, muita coisa pra falar sobre isso, mas desculpa falar. Não, pode falar. Aí, eu queria então que você entendesse que a relação dela com relação a este troço, por exemplo, uma coisa assim que muito pouca gente entende esse negócio. Antes de ter você no mundo, antes de virar mãe, né? Eu tô falando da posição da filha para filha, mas quem é mãe, né? Enfim, antes de virar mãe, ela podia talvez se entender ela mesma como sendo o centro do mundo dela, né? Porque ela era filha. Filho acha que é o centro do mundo, né? Em geral, assim, acha que é sobre ele e tal e tal. Quando você vai então parir alguém, subitamente esse troço se desloca. E aí você deixa de ser o centro do universo, assim. Aquele sujeitinho que está dentro de você passa a ser o centro do seu universo. É muito louco isso que acontece. Até certo ponto, tá, gente? Mas você tem que se concentrar naquilo. A narrativa vira sobre aquilo, tem que ter um quarto para aquilo. As pessoas começam a falar, e aí, como é que tá? As pessoas olham para você como se fosse uma barriga e tudo que é aquilo que rola. Então, é como se você estivesse gerando dentro de você mesma, sendo mãe, uma coisa que vai te retirar de uma posição de centralidade. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Isso, narcisicamente, é uma dor. Pode ser uma dor. Então, tem mães que continuam a partir daí numa disputa eterna com essa filha, mais filha do que filho, talvez, mas com essa entidade aí que retirou ela do protagonismo. Durezíssima. E que, então, a partir daí vão fazer uma disputa. Por que com o filho é diferente? Porque a identificação mãe e filha é mais direta. A gente pode discutir, claro que a gente pode discutir isso, é óbvio, a gente pode discutir, lógico. Mas a identificação, acho que a gente vai concordar. Não, mas eu tô falando do fim do protagonismo. Por que o fim do protagonismo com o menino é diferente? Porque, na minha opinião, na minha experiência das pessoas que aí acompanho, atendo e tal, eu acho que a identificação entre mãe e filha acontece de maneira mais direta, né? Por razões, eu acredito, claras. Pode dizer que não. Então, essa disputa também é mais óbvia. Quando um filho, ela pode acontecer essa disputa, mas ela, por questões ligadas ao gênero aí, obviamente, ela se dá de outras maneiras, ou pode se dar de outras maneiras, entendeu? O Freud dizia, eu discordo... Falar agora eu ia perguntar pro Freud. O Freud dizia, e eu discordo, que... e ele fazia uma distinção muito forte entre uma mãe que pare uma filha e uma mãe que pare um filho, mas ele dizia que, eu discordo, disse já 4 vezes, 5, 6, que... Eu queria só um parênteses, ele discorda do Freud. Você entendeu? Não. Que é a pessoa que tá discordando do Freud. Não, muita gente vai discordar, vou falar, todo mundo vai discordar também. Que essa situação da castração feminina, dessa impressão de inferioridade em relação ao masculino, ao falo, ao homem, ao não castrado, ela só era assim compensada e alterada quando a mulher conseguia parir um filho homem. Nossa, mãe. Discordo disso. Mas Freud diz isso mesmo? Freud equivocado, talvez eu não esteja dizendo literalmente, mas ele diz isso sim. A gente perdoa ele que ele é de 1900? Mas então é porque tem a função do masculino lá, né? Acontecendo muito, muito diferente do que é aqui, mas que ainda existe, mas enfim. Mas eu acho que dá pra considerar, não sei se vocês concordam, que existe uma diferença do tipo de identificação entre uma mãe e uma filha e uma mãe e um filho. É claro que isso é uma média, eu tô falando uma média, isso pode se dar de milhares de maneiras diferentes, mas, enfim, a disputa me parece ser mais clara e a mistura parece ser mais fácil de acontecer, mais óbvia, mais intensa. A mistura, não o amor, né? Aí, com o menino, a gente tem outras coisas, assim, que tudo isso pode ser de outro jeito, tá, gente? Eu tô falando na média. Tem assim, olha como ele é lindo e tal, e tal, e tal, e é uma outra coisa. E aí pro menino isso vai gerar outros problemas. Estou falando na média, tá, gente? Óbvio que isso pode ser de muitos jeitos diferentes. Bom, aí eu posso entrar nos tipos de ambivalência na relação materna. Você pode discordar já de tudo que eu falei, só pelo esporte de... Não, eu queria falar várias coisas aqui que eu não sei se fazem sentido. Tá. Eu acho que existe, sim,
uma competição, e isso é muito difícil. Eu acho que tem uma coisa que é muito difícil, antes de eu falar sobre a competição. Eu acho uma coisa muito difícil que é a gente aceitar que em relação à nossa mãe, a gente vai ter que admitir coisas e que doem na gente. A gente vai ter que admitir que a gente sente coisas em relação àquela figura e admitir que aquela figura faz coisas que doem na gente, que agridem a gente, que são ruins pra gente. Porque eu acho que é muito difícil essa imagem da mãe. Por exemplo, eu escuto muito... Eu já briguei muito com a minha mãe e eu escuto muito, por exemplo, as pessoas falarem. Pessoas próximas, amigos e tal. Mas não pode brigar com a mãe. Não, mas você não pode, ela é sua mãe. Ela é sua mãe, mas ela é sua mãe. E eu imagino que você aí também tem escutado isso a vida inteira. Não, mas isso não pode porque ela é sua mãe. Não tá, assim, tipo... Essa figura, essa entidade que é a mãe, ela, como a gente tá dizendo aqui, é uma pessoa que teve um filho. Então ela é uma figura que ela não é santificada. Então a gente vai ter que assumir pra gente mesmo que aquela figura faz a gente, às vezes, se sentir bem, amado, acolhido. E, às vezes, faz a gente se sentir errado, não encaixado, péssimo, a pior pessoa do mundo. Porque quando a sua mãe olha pra você, e isso é muito difícil, quando a sua mãe olha pra você e você sente no olhar dela qualquer tipo de desapontamento com você, existe isso, desapontamento? Qualquer tipo de frustração com você, quando você percebe no tom de voz dela que ela não tá te admirando, ou que ela não tá te dizendo, ou te... Como é que fala isso quando a pessoa te dá o aval dela, quando a pessoa fala, é isso mesmo, como é que é isso? Tem uma palavra pra isso. Mas enfim, quando ela não tá dizendo se você tá certo, quando ela não tá dizendo pra você tá certo, quando ela diz pra você tá errado, aquilo é terrível. Você desmorona, você fala, como é que eu vou viver a partir disso? Como é que eu vou viver se ela não acha se ela não tem orgulho de mim? Então isso é muito duro. E muitas vezes ela não faz isso porque ela não tem orgulho de você. Muitas vezes ela faz isso porque ela tá competindo com você. E isso também é uma coisa difícil de admitir para nós, filhas, mulheres, e para mães também. É difícil para elas admitirem isso, e eu acho que é difícil pra gente admitir isso também. Eu tô falando no meu lugar de filha mulher, tá? Eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, que é a gente entender que a gente é separado dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente vira um pouco essa pessoa. Porque a gente aprendeu tudo com essa pessoa ensinou tanto pra gente, essa pessoa amamentou a gente, pariu a gente, deu o peito pra gente, ensinou a gente a andar, a falar, a se vestir, a ser, a pensar, mostrou pra gente coisas e disse isso é legal, isso não é legal, isso é bom, isso não é bom, e você precisa dizer, não, mas peraí, eu gosto de música sertaneja. Você não gosta, mas eu gosto. Por que eu não posso gostar? É horrível a música sertaneja, mas eu gosto. E qual é o problema? Então, tudo isso é uma dinâmica muito, muito complicada, que gera sofrimento. Gera sofrimento. Então, muitas vezes, eu acho que os filhos, e principalmente as filhas, se submetem a essa figura e dizem assim, tudo bem, não, ela é a minha mãe. Então ela precisa ter esse lugar de destaque, de ser a principal, de ser a incrível, de ser maravilhosa, e eu tenho que viver aqui para dar conta dela. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que têm mães idosas e cuidam dessas mães, vivem para essas mães, vivem para que essas mães existam, fazem tudo por essas mães, deixam de viver a própria vida para viver pela mãe, para a mãe. E isso mas tudo isso, eu acho que o principal é entender que isso dói. Tudo isso é doloroso de perceber. Tudo isso é doloroso de perceber e de fazer alguma mudança em relação a esse formato, a essa estrutura que existe na relação mãe e filha. Eu ia acrescentar uma coisa sobre o filho homem, que eu acho que acontece, que é muito
interessante pra mim é que no filho homem, e aí talvez Freudinho possa me ajudar, quando ela perde o protagonismo também, mas em algum lugar, aí eu vou falar uma coisa que pode dar muito errado aqui, mas em algum lugar na cabeça dela, ela acha tudo bem perder o protagonismo pro homem. Em algum lugar que não é consciente. Porque... Ou às vezes é consciente. Porque ela pode... Posso te dar vários exemplos de casos conscientes. Deixa eu só não, mas acabar, ele é homem. deixa eu só acabar meu raciocínio. Ela Fala pode... direito comigo, não me agride. Eu não tô te Deixa eu acabar agredindo. falar, É porque agora, entendeu? Eu perco, você sabe que eu sou confusa no raciocínio. E às vezes eu perco. Então ela pode... Não só ela pode perder o protagonismo pro filho homem porque ele é homem, como ela pode se apaixonar pelo filho homem. Porque ele é homem, nesse sentido. Aí o Édipo ali, né? O Édipo aí, Freudinho, irmão. Mas aí pode falar do Édipo? Pode, por que não? Não, tudo bem. Por que não pode falar do Édipo? Desculpa, continua, vai. Perdão, vai aí. Então ela pode se apaixonar por esse filho. Ela pode se entregar pra esse apaixonamento, entende? Que na menina é como se ela não pudesse se entregar pra esse apaixonamento. É como se existisse algum obstáculo em relação a esse apaixonamento. Ele existe, mas ele é mais difícil. Eu tô falando uma coisa aqui só de uma sensação, tá, gente? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu falo coisas. Sensitiva. Não, eu leio coisas também e tem coisas que eu fico percebendo. Eu tô te zoando que você faz, tô falando de uma sensação. Não, mas é porque eu percebo que existe nas minhas amigas, por exemplo, tem filhos homens, uma entrega pra esse apaixonamento que nas minhas amigas que têm filhas mulheres, não é que elas não amem essas filhas. É claro que elas amam. Mas elas amam com algum tipo de... com um olhar um pouco mais afastado. Elas não estão dentro disso. Eu acho que é diferente a coisa. Que foi? Não, eu discordo, mas eu tô entendendo. Por que você discorda? Porque eu acho que elas estão mais dentro disso ainda. Elas têm menos afastamento. Acho que a identificação é maior. Ah, entendi. Pode ser. Sim, sim. Eu acho que a identificação é maior e aí o problema delas com o feminino, com relação a elas mesmas, a fragilidade que o feminino traz se reaplica naquela situação. Então, nesse sentido, isso que eu estava querendo dizer. Declaradamente, várias vezes, mães que falam... Mas é porque ele é menino. Quando tem, por exemplo, casais de filhos, né? E ela trata muito pior a filha do que o filho. Assim, isso é muito frequente, né? Muito pior a filha do que o filho. E aí a filha protesta. E ela fala, mas ele é menino, ele é homem, isso aí é outra coisa e tal e tal. Ele pode. E é assim, porque tem esse, né? E aqui você não dá conta, você não é forte, você é frágil, você sei lá o quê, você sei lá o quê. Que é direto uma crítica que a mãe não consegue fazer a si mesma, então ela faz para a filha. Que ela faria para si, entendeu? Uma punição pela figura feminina que ela coloca na outra e não em si mesma. Por isso eu tô falando que eu acho que é mais misturado, não mais separado. Totalmente, é mais misturado, você tem toda a razão. Quando é menino é mais separado, então ela pode se apaixonar. A outra coisa que eu queria dizer que tem tudo a ver com isso, mas é só um exemplo que me veio aqui na cabeça, eu vou falar porque eu acho bom. Se você não viu a 4ª temporada de The Crown, tá na Netflix, a gente fazer uma propaganda aqui, um publi, mentira. Quem me dera, por favor, Netflix, queremos fazer um publi. Se você não viu a 4ª temporada de The Crown, você veja, porque aquilo ali é maravilhoso sobre as relações humanas, as relações de mãe com filho, a relação, tá tudo lá, aquele homem é um gênio, aquele homem que escreve aquela série. Mas o que eu queria dizer é que tem uma parte muito boa, que é a Margaret Thatcher, foi a primeira-ministra lá da Inglaterra e tal, e ela tem uma relação ela tem uma menina e um menino, e ela tem uma relação de amor e completamente amor e predileção pelo menino, clara. Assim, que ela fala isso, inclusive. E ela chega pra rainha e fala assim, não, porque eu prefiro o meu filho, o fulano, que é meu filho homem. Porque as mulheres, aí ela fala fora dela, ela fala porque as mulheres são muito fracas e se colocam sempre, e se vitimizam. Como se ela própria não fosse uma mulher. Como se ela fosse uma outra coisa. E a rainha, que é... É porque ela é identificada com o pai, né? Porque ela é totalmente identificada com o pai e ela quase não se vê como uma mulher, né? O que ela vê de mulher nela, ela rechaça, né? De mulher, ó, vocês estão entendendo, né? Em termos de constituição simbólica do que é isso. Mas, que bom que você explicou. Porque senão... vira aquela... Mas o maravilhoso é...
a Elizabeth olha pra ela, e aí essa atriz, eu sou apaixonada por ela, Olivia Colman, apaixonada. E aí ela olha e a cara dela é tipo assim, como assim? Porque imagina, ela é a rainha, ela é a toda poderosa do negócio. Então pra ela não consegue identificar que seja ruim, né, a coisa do feminino, nesse sentido que o Emanuel tava falando. Mas desculpa, foi um parênteses aqui, só pra dizer que... eu acho que você colocou na sua... Você já posso falar? Pode. O que foi? Não, tô pensando se eu queria falar mais alguma coisa. Mas acho que essa coisa do apaixonamento pelo filho menino que tá afastado e o não ser tão fácil se apaixonar por essa criatura feminina porque ela tá tão misturada a você, né? Ela tá tão lá. Faz todo sentido. Aprovação, né, que você queria falar. Aprovação. Então, porque é a coisa que a gente mais quer dos pais, né? Então, aí eu vou explicar aqui a necessidade de aprovação. Vou explicar pra você hoje a necessidade de aprovação que você tem em relação aos seus pais, especialmente em relação à sua mãe, que é o nosso caso aqui. Veja só, vem comigo nessa narrativa. Você tá lá, você é um bebê, né? Você é um bebê, uma criancinha pequena. Você já consegue perceber a mãe, tá? Então não é tão pequena. Você tá ali, assim, vamos dizer, 1 ano de vida. É antes você não percebe? Você começa a perceber um pouco antes, mas tô falando assim, com 1 ano você com certeza já percebe, tá? Mas também é foda, porque a mãe tem razão, né? Porque, coitada, ela passou 1 ano, ela ficou 9 meses gestando você. Aí tu demora 1 ano pra você entender que ela existe? Não. Realmente, o bebê é um ser humano totalmente malvado, né? Não é malvado, é que ele nasce prematuro. Precisava de mais tempo. Nossa, mãe. Só que a pessoa precisa andar, então precisa sair antes. É um problema que a gente tem em termos de espécie mesmo. Bom, a nível de espécie. Bom, mas aí o que acontece? Ele reconhece a mãe um pouco antes de 1 ano, tá? Tô falando que 1 ano já tá rolando. Então, vamos dizer então 9 meses, se vocês quiserem, sei lá. Bom, mas aí você tá ali com fome ou precisando de acolhimento e tal, com alguma coisa ali, precisando de alguma coisa e tal. E aí, você tem essa mãe, né? Claro que você tem outras figuras, mas considera a mãe. Você tem essa mãe. E ela te olha, mas ela não te olha às vezes ela fica brava com você, às vezes ela te dá uma bronca, um troço vem, às vezes ela te abraça, às vezes ela vai fazer um outro negócio, ela olha pra outra pessoa, você fala, o que tá rolando, e você tá ali, né, você não sabe ainda andar, você não sabe falar, você não sabe nada, desespero e vontade de precisando comer um negócio, precisando fazer uma coisa, precisando de se livrar de uma cólica, do mal-estar, ou com muito sono sem saber como dormir, assim, ou com muito espaço, precisando de contorno, tá tudo ruim. Você não sabe. E aí, o que garante a sua existência nessa hora concretamente? Se a sua mãe olha pra você. Então, a sua mãe gostar de você, olhar pra você, ter afeto positivo em relação a você, literalmente garante a sua existência. Então, a sua necessidade de aprovação em relação à sua mãe não é um delírio, não é carência. É uma ferramenta de garantia da sua existência, tá entendendo? Isso é sempre muito importante de entender. A gente carrega isso pro resto da vida, mas naquele começo, a sua atenção em relação à mãe e a sua necessidade de aprovação e de olhar dessa mãe, isso é necessário para a sua sobrevivência. Pra você se alimentar. Para você sobreviver, para você não morrer. Sacou? Então, o que deriva afetivamente daí, no resto da sua história em relação à sua mãe, tem origem nesse lugar aí, básico, que é assim, se ela não gostar de mim, eu morro. Literalmente. Você não sabe que ela vai ser presa se ela não te der comida. Você não tá ligado. Você não tá sabendo disso. Então você tá pensando, como é que eu faço pra ela gostar de mim? Como é que eu faço? Muito pequeno você tá pensando, como é que eu faço pra ela me amar? Como é que eu faço pra ela me amar? Entendeu? Então assim, faz umas gracinhas, assim, você tenta ser fofo, assim, fala, mas será que se eu fizer assim ela vai gostar de mim e tal, você vai tentando ser fofo. Vai tentando ser fofo porque aí você vai comer, você não vai passar fome, entendeu? Sacou? Mas aí, o que acontece? Isso é muito importante. Se você entendeu essa parte também, já é muito bom. Porque não é que você é maluco de querer aprovação da sua mãe, é que você não quer morrer. Sacou? Dá pra entender o que eu tô falando, né? Completamente. Mas aí, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é como é que a gente faz pra se desfazer dessa... Não se desfaz. Não se desfaz. Não ela se esgarça. Ela se dissolve, ela diminui, você consegue criar ferramentas pra sobreviver no mundo sem ela, quando ela deixa pra sobreviver no mundo sem ela, porque ela talvez não deixe, porque ela garante a própria organização Fantasia simbólica dela, é. da onipotência dela, sendo sempre a que vai te prover. Então esse jogo, por isso que é complicado, porque ele é um jogo ambivalente de dois lados, Nossa, sabe?
necessariamente perverso. Não necessariamente ele é perverso, ele é um jogo que tem dois lados de ambivalência. Mas ele não é perverso muitas vezes? Pode ser, mas não vamos porque aí a pessoa fala, ela é perversa e tal, a mãe narcisista, calma, ela é uma pessoa, tem, né? Vamos ter cuidado com a mãe também. Não, é porque senão vira tudo isso, ou ela é perfeita, ela é uma santa, ou ela é narcisista, ela tem que ser presa. Não, vamos só pensar que ela é uma pessoa, isso é legal pensar. Mas aí, olha que Mas é que dá raiva, né? Então, vamos lá, agora Melanie Klein. A ambivalência básica é assim, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, cadê minha mãe que não vem aqui? Raiva dessa mãe que não vem, entendeu? Então, mãe, tá longe, olha que engraçado, mãe, tá longe, ela tá longe, mãe, a hora que ela chega perto, mãe, cadê, onde é que você tava? Onde é que você tava? Que isso é uma coisa que a gente repete em todos os nossos relacionamentos, sempre na vida, assim, é uma base. A pessoa fala, cadê ela que não vem, cadê ela que não chega, tá atrasada pro jantar que a gente combinou, cadê ela, será que ela me abandonou? Ela entra em casa, onde é que você tava? Onde é que você tava até agora? Sacou? É a mesma estrutura. É a ambivalência básica, assim, né? Do preciso do abandono, do vínculo e tal, desse sistema do abandono, e a raiva que vem por cima dele. É a mais clara de perceber, eu acho. Mas não tem só ela. Tem ambivalências diversas em relação a esses dois lados, entende? A da disputa também é uma... Bom, o medo. Então você ama a sua mãe, mas você tem medo do castigo que vem de lá. E o medo desencadeia também a raiva. Então ela te castiga... Quando você desvia, você quer fazer tudo certo, mas você não consegue, aí você desvia. E ela te castiga. Só que você estava tentando fazer tudo certo, você fez um esforço danado, você não conseguiu e tal, e ela te castiga. E aí você fica com muita raiva. E aí você guarda uma raiva da sua mãe que te castigou injustamente, tantas vezes. Porque você estava tentando. E a gente poderia falar do lado dela também, que ela não conseguiu lidar com essa diferença entre o que ela queria que fosse esse filho, essa filha e que essa filha era. Naquela hora eu ia fazer esse parênteses, né? Que é um grande... O que foi? Não podia? Não, eu tô aqui... É porque é difícil. Desculpa, perdão, falei. Claro, não foi com você não, foi com o que eu tenho muita coisa pra falar. Esse vídeo vai ter 3 horas, gente. É um longa-metragem do Haneck. Você fica aí. O que eu acho é que você... Que é muito difícil também pra essa figura, porque ela coloca muita projeção ali, né? Sim. É muita projeção. E aí, de repente, aquela figura nasce. E aquela figura nasce uma pessoa também. Sim. Uma pessoa que é outra pessoa. Que vai vir com várias coisas que vai vir. Vai ser do jeito que vai ser. Que por mais que ela tente ensinar a andar, a falar, a comer e a dizer isso é bom, isso não é bom, aquela figura, ela vai fazer as próprias escolhas em determinado momento. Total. E em vários, na verdade, desde o começo ela vai fazer as próprias escolhas. Não vai ter jeito. Você não vai poder escolher por ela, né? Então, como é que você vai fazer? Tem muita mãe que tenta, né? Escolher pelo filho, pela filha e tal. Mas como é que você... Em algum momento você escolhe pelo filho, pela filha, várias vezes, quando é criança, né? Ah, sim, você tem que escolher. Nesse começo todo você escolhe muito, né? A escola que vai, se vai poder ir pra casa do amigo, não vai. Se vai poder vestir essa roupa, não vai vestir. Se vai poder... Claro que a gente tá esgarçando todas essas coisas e transformando tudo... Eu acho, né, que a gente tá tentando ser mais leve em relação a isso, pra que aquela pessoinha seja mais... Né, ele tem que ser livre também. O importante é que ele possa escolher. Mas o que eu acho louco é que você projetou um monte de coisa ali, um monte de coisa ali. Quando aquilo te frustra, como é que você faz pra se frustrar e não jogar no outro, não cuspir no outro, porque ele te frustrou, né? Eu acho que isso é muito difícil. As mães, elas atropelam quando elas se frustram, elas jogam a frustração delas nos filhos e falam... E aí o filho, coitado, ele tava ali, ou a filha tava ali, ela fala, mas de onde veio isso? Eu tava aqui na boa, eu só resolvi que eu não queria ser arquiteta, que eu quero ser youtuber. E aí? É só isso, desculpa, eu não queria. Não queria te frustrar. Talvez eu volte, na verdade, eu vou fazer a faculdade de arquitetura. Eu vou fazer e aí eu faço youtuber ao mesmo tempo. Eu adoro as pessoas que fazem 5 faculdades, né? Porque a mãe quer a faculdade tal e ela quer a faculdade... E o pai quer a faculdade E o pai quer tal, aí a pessoa faz 5 faculdades. Uma de tarde, uma de manhã, uma à noite, que ela não consegue dar conta de nada, na verdade. Ela não tá fazendo nada, ela tá numa loucura insana, mas ela tá tentando agradar todas as figuras parentais pra que ela não frustre ninguém, pra que ninguém cuspe na cara dela. Basicamente é isso. Pra que ela garanta que ela o amor de todo mundo, Então, aí, total. Aí, pra entrar na história da disputa, a gente tem que abrir a questão da sexualidade. A sexualidade. Aí Acabou essa caneta, amor. Acabou não, ela volta. Vai voltar. Voltou. Ela volta, ela é meio Highlander essa caneta. Ela tem um tempo dela também, eu tenho que deixar.
eu gosto muito dela, mas o que acontece? A disputa com a mãe, você falou da disputa da mãe com a filha, né? E tem a disputa da filha com a mãe, que é aí que vai inaugurar sistemas de inveja e Eu só queria falar uma coisa que foi muito importante pra mim. Desculpa, pessoal. Eu tô aqui ouvindo também. Porque eu sou filha, né? Vocês sabem. E aí, essa coisa que você falou, eu nunca tinha pensado sobre isso. Qual coisa? Quando aquela figura nasce, aquilo realmente te rasga, né? Você é uma crise. O nascimento de uma outra pessoa é uma crise em você. E a gente, às vezes, menospreza essa crise. A gente finge que essa crise não existe. Ai, não, eu tenho um bebê, ele é tão lindo, ele é maravilhoso. Brother, talvez ele seja lindo e maravilhoso, mas assim, tu tá tu tá, caraca, o que eu vou fazer com isso aqui? O que eu tô fazendo? O que tá acontecendo na minha vida? Uhum. E aí, aí a gente pode entrar Mas é muito boa essa ideia de que que aconteceu uma coisa que tirou o seu lugar de centralidade do seu próprio universo. Sim. E que você tem que lidar com esse luto. De não ser mais o centro do seu universo. É um luto mesmo, né? Uhum. Que decorre disso. Então, vou pegar isso aí pra falar de uma outra coisa antes de falar do sexo, da sexualidade. Quando isso acontece, para quem acompanha lá os meus negócios de neurociência afetiva e neuropsicanálise, tem o sistema lá que é o sistema a necessidade de cuidar, que é um sistema que fica muito intenso nesse momento da maternagem, né? Por razões hormonais diversas, não vou detalhar isso aqui agora. E, claro, com variações e é específico para cada pessoa. Mas, e tem um discurso cultural e tudo mais do que a mãe tem que conseguir fazer, do que ela tem que conseguir fazer como mãe. E muitas vezes ela não consegue fazer o que ela deveria fazer por razões diversas. Isso gera muito sofrimento nela e muita culpa nela. A culpabilização materna, essa mãe que não consegue cuidar como ela acha que deveria cuidar, ou proteger o filho como ela acha que deveria proteger, isso é um troço que gera muito sofrimento nela e que vaza para a relação com o filho. Então ela está sempre achando que ela está devendo. Ela está sempre achando que ela deveria cuidar mais, ela está sempre achando que ela deveria ser mais presente, está sempre muito preocupada e tal e tal. Então, isso é uma coisa para perceber que existe do lado de lá, que às vezes a gente não percebe. Essa culpabilização dessa mãe, não é que ela te inferniza só, é que ela tá culpada, porque ela acha que ela não foi a mãe que ela deveria ser. Ela acha que você tá frustrando ela porque ela não fez aquilo que ela deveria ter feito para que você não a frustrasse. Muitas vezes sim, mas de qualquer forma ela acha que ela não tá correspondendo ao que se esperaria dela. E aí isso gera uma coisa muito interessante. Tem gente que acha que a mãe cuida muito pouco, que a mãe tá abandonando, que a mãe tá longe e tal, e tem gente que acha que a mãe cuida demais. Né, que a mãe está sufocando, o sufocamento da figura materna, assim, também é uma narrativa, uma queixa muito frequente, assim, essa, que aí entra em outras situações de disputa, que é muito interessante de perceber, para quem está lá, já me ouviu falando sobre as coisas de neurociência afetiva, tem um dos sistemas que tem a ver com as lógicas de lugar, né, quem está por cima, quem está por baixo, que é esse que tem a ver com a ideia da dominância, do poder, de tudo isso. Da nossa experiência afetiva de disputa de lugar, de status, né, nesse sentido. E muitas vezes, na nossa vida, e a adolescência tem tudo a ver com isso, a gente experimenta o cuidado como um domínio. Né? E várias vezes a lei. Né? Então, a lei tem dois lados. Né? A lei é o lado que impede o seu impulso, a sua vontade de ser outra coisa e tal e tal. E a lei também é a coisa que cuida. É a mesma figura que cuida e que fala não, né? Que te dá contorno, que te garante estabilidade. Sim, mas então muitas vezes esse cuidado da mãe vira insuportável, porque você percebe que tem um domínio dela sobre você, você então é infantil, você é uma criança, você não sabe de nada, você só erra, você sei lá o que. Então, mais uma ambivalência para a contagem, tem infinitas, né? Mas mais uma, assim, desse incômodo, dessa mãe que acha que tem que cuidar muito, né? Porque nunca cuidou o suficiente, e desse filho que não aguenta ser cuidado porque se sente inferior, né? Se sente infantilizado. Ou infantilizada por essa mãe que é sempre mais sábia do que ela, saca? Insuportável também. Por que você acha que você sabe mais do que eu? Eu não quero saber a sua opinião. Aí tá a filha ou o filho que vai reagir sempre a fazer o oposto, né, do que a mãe pede. Também, né, eu tenho um que quer corresponder totalmente, tem um que não pode corresponder em nada. Tem o outro lado da história. Sim. Então tem a ver com quando que a figura do cuidar vira a figura do dominar, né? Isso é também muito interessante. E aí, na lógica da disputa que você tinha falado antes, tem uma outra coisa que é o campo da sexualidade, né? Que é assim, vamos pensar no triângulo edipiano, edípico clássico, assim, tradicional, pai, mãe, filha. Filho, filha, mas vamos pensar em filha aqui. Poderia ser outro triângulo, poderia ser outra estrutura, poderia ser diverso, poderia ter irmãos, pai, enfim, mas vamos pensar nessa agora. Você quando vê
que você, vamos dizer assim, que você passa a se interessar pelo seu pai, né? Você passa a se interessar pelo seu pai, assim, sexualmente, no sentido amplo da sexualidade, pensando psicanaliticamente, né? Você tem desejo pelo seu pai, você quer namorar o seu pai. E a sua mãe é a pessoa que está lá namorando o seu pai. Então você entra numa disputa direta com a sua mãe. Isso é o Édipo, né? Assim, estou só descrevendo. Você entra numa disputa direta com a sua mãe, porque você queria esse pai. Sabe? Então você está em disputa com ela por essa figura. Ou então você quer essa mãe para você, deseja essa mãe. E aí você entra em disputa com esse pai, tem ciúme desse pai, né? Porque ele tá lá com a sua mãe. Duas entendeu? coisas que a gente vê em crianças muito normalmente, né? E as duas coisas, inclusive, ao mesmo tempo acontecem. Você pode ter... Tem crianças que têm essa, como o Freud chama, esse Édipo mais complexo, assim, com mais vetores. Com vetores positivos e negativos para os dois lados. E quando tem irmãos, essa coisa se reduplica. Então, porque ela gosta mais dele, não gosta de mim, então você está numa disputa com aquele, aí o ciúme, né? Então a inveja seria essa figura assim dessa pessoa que tem o que eu não tenho, tem o amor que eu gostaria de ter, mas que eu não tenho, e o ciúme entra nessa outra triangulação. Mas quando tem irmão, como funciona o Édipo? Com o irmão, a gente... Não é exatamente o Édipo, né? A gente está derivando, né? Então o irmão faz o complexo de ele. Mas tem você faz o Édipo também. Claro, porque continua tendo pai, mas aí tem o irmão. É porque o Édipo é uma narrativa assim simplificada, né? O Édipo em si, o Édipo do Sófocles lá atrás, não tem isso, não tem irmão, né? Tem pai, mãe e filho, né? Mas com o irmão tem isso, tem a disputa com o irmão, tem o ciúme do irmão, tem tudo isso que é como se você multiplicasse os vetores, né? Os vetores de ambivalência, de complicação. E aí você tem que ir entendendo com quem que você está em disputa em relação a essa mãe, né? Ou ela está gostando mais do outro, né? E aí você passa a invejar e por aí vai. Mas é porque o pai é uma figura de... É diferente do irmão, né? O irmão, ele é uma figura tipo igual a você. Mais que ele seja mais velho e tal, ele é um igual. O seu pai não é um igual. O seu pai é uma pessoa... É melhor que você. Mais forte que você. Mais forte que você, maior que você, sabe mais coisa que você. Então, a sua disputa com o seu pai, você meio que já sabe que você vai perder a sua mãe. A disputa com o seu irmão ou com a sua irmã... Você não sabe, não. Você pode ganhar do seu pai várias vezes, né? Você quer matar o seu pai. Literalmente, o Édipo é isso, né? Você sonha que você vai matar o seu pai ou a sua mãe. Então, você sonha que você vai substituir a sua mãe na cama com o seu pai. Ou o contrário. Você sonha que você vai substituir seu pai na cama com a sua mãe. E não, você morre de medo. E aí tem isso que o Bolas fala sobre esse início da sexualidade na infância, nessa infância primeira, assim, né? E isso rompe a figura da mãe como cuidadora só, como a mãe que cuida. A mãe é sexualizada agora, e isso é terrível. Muitas vezes é terrível. As figuras parentais viram figuras com sexo. Sim. Né? E você não quer isso, porque você queria aquela mãe que cuidava de você. Que era só a sua mãe. De repente só sua mãe cuidadora. De repente ela tem uma outra energia ali que você não entende. E você tem uma outra energia em relação a ela que você também não entende. Sim. Você deseja ela. É muito louco quando tesão, você vê né? crianças pequenas, meninas, por exemplo, que falam, eu vou casar com meu pai. Eu falava isso, eu vou casar com meu pai. E meninos que ficam ali querendo beijar a mãe, né? E beijar o pai também, né? Então, porque isso é bi, né? Isso é bi, Totalmente bi. Crianças são bi, né? Crianças não são... Então, isso é totalmente bi, assim. Então, isso você vai orientando-se de um jeito ou de outro. Mas então, o ponto tem campos de disputa nessa história. Muito intensos, que a gente tem muita dificuldade de reconhecer. Que a gente está em disputa com a mãe. E que, em geral, a gente está perdendo. Né? Porque isso que você falou, em geral, ela tá ganhando o pai, ou a mãe, ou enfim. Sim. Você tá por baixo. Então, você tem raiva, você tem inveja disso que ela tem, você não tem. Saca? Então, você tem inveja dessa mãe que tem o pai, né? Você tem ciúme daquela cena, fala, por que ela não tá me dando isso, né? Ciúme e inveja são diferentes, mas são, tipo, primos irmãos. Estão muito próximos, assim, em certo sentido. Sim. Então, você fica nessa situação com a sua própria mãe, o que é terrível. E o ponto dessa história toda é que nenhuma dessas coisas que você sente em relação a essa mãe, você quer reconhecer. Porque todas elas são desagradáveis. Sim. Todos esses afetos... Geram sofrimento. Todo afeto que aumenta desprazer, assim, você tende a querer esconder. E aí o que você faz é que tudo isso que aparece na primeira infância, daí a ideia de recalque,
para psicanálise, você empurra para debaixo do tapete, tenta dar o seu jeito de achar uma resposta possível para sobreviver ali e vai adiante. Tipo, você é a mãe perfeita para minha mãe, e é isso que eu posso fazer, e é isso que eu vou fazer pro resto da vida. A filha perfeita para minha mãe, e é isso que eu posso fazer pro resto da vida. E aí você, automatiza isso e segue reto. Não consegue mais revisar essa resposta que você deu, nunca mais, ela é automática. Então, tenho medo da minha mãe, tenho medo da minha mãe, tenho medo da minha mãe, tenho raiva da minha mãe, tenho raiva da minha mãe. Você não consegue mais revisar. É muito louco, isso é muito, muito duro de ver, assim, lendo em termos de psicanálise hoje, neurociência afetiva, neuropsicanálise, várias vezes é impossível revisar. Porque você colocou aquela resposta com tal grau de automatismo que você até entende, mas você não consegue falar, não preciso ter medo da minha mãe. Eu não preciso mais achar que o abandono dela pode me matar. Eu não preciso mais, eu não vou morrer sem ela. Você não consegue. Quando ela te propõe qualquer, por exemplo, mães que culpabilizam os filhos, o filho saiu e tal, vou viajar, e aí a mãe passa mal. A mãe, tô aqui, tô mal, fica doente. Ou a mães com narrativas de tô muito mal, preciso de ajuda e tal, não sei o que. Você sai da sua casa, vai pra lá, cuida dela, deixa de fazer as coisas da sua vida pra estar ali. E você acha que você tem que ir. E você acha que você tem que ir. E aí, nesse sentido, qualquer prazer que você sinta em relação à sua vida é um abandono dessa mãe. Que você não podia ter deixado ela. E você entende, mas você não consegue se livrar disso. Você entende, você vê, você olha, você entende, mas o afeto, ele tá lá, ele vem como uma resposta automática para esse estímulo. É muito louco, é louco não, é óbvio, mas é óbvio porque o nosso sistema de aprendizado funciona assim, ele tem que automatizar para ser mais rápido e gastar menos energia, né? Então, automatiza. Mas é bom também quando você se permite errar em relação à mãe e ver aonde isso vai dar. Mas isso gera uma culpa muito intensa. Muito intensa, mas aí você vai trabalhando essa culpa. Você vai lá trabalhando essa culpa, você vai, falando, eu vou ficar culpada, eu vou. Talvez a palavra mais intensa aqui seja a culpa, né? A culpa dos dois lados. A culpa da mãe em relação ao filho, a culpa da filha em relação à mãe. Que culpa é essa? Eu acho que um bom caminho, sério, agora falando sério, é entender de que culpa a gente está falando. Porque a culpa, ela pode se montar de jeitos diferentes. A culpa, em geral, tem a ver com alguma ambivalência, algum conflito entre um desses impulsos, né, que ameaçam o outro. Então, é a minha raiva que ameaça a minha necessidade de vínculo, né? Minha raiva em relação à minha mãe que ameaça a minha necessidade de cuidado, minha necessidade de amor. Mas tem outros, tem que entender a minha sexualidade que ameaça esse vínculo, entendeu? O que é que ameaça? É a minha vontade de ser feliz, de procurar e de viajar que ameaça esse amor dela, e a culpa vem daí. Então, por exemplo, mudar de país e minha mãe está abandonada, a culpa vem daí. Você tem que entender de que culpa que você está tratando para que você consiga aos poucos ir dissolvendo essa culpabilização. Senão você não sai dela. Você sente a culpa. A culpa não é uma coisa da qual você tem que se afastar, evitar. É uma chance para você descobrir e pesquisar essa culpa e entender do que ela está tratando, de que afetos que ela está tratando, saca? A culpa é uma chance, né? A culpa é uma maravilha. Não tem que se livrar da culpa. Se livra da culpa. A gente tá tão burro, né? Enfim. Nossa, eu tô exausta com esse Também vídeo. tô. Vamos deitar, vamos dormir. Nossa, mãe, que é muito difícil. Essa relação... Porque, na verdade, essa relação primordial é o que vai fazer a gente... vai determinar a forma com a qual a gente lida com todas as outras relações da nossa existência. Então, é uma puta de uma parada sinistra, entendeu? É uma coisa muito complicada, muito difícil. Essa que não é romântico. Não é romântico. Não é tipo assim, é muito incrível. Ai, a mãe é maravilhoso. Ai, a maternidade. Ai, tudo isso. Cara, é muito doido, porque Desculpa, eu te interrompi. Fala. Não, é porque, por exemplo, essa frustração da sua mãe não ter te amado da maneira que você gostaria que ela te amasse, ela pode virar a tônica das suas relações humanas inteiras. A disputa com a sua mãe, que você queria ser melhor que ela e tal, pode virar a tônica das suas relações todas. Pode, assim, você vê e fala, bom, você tá só repetindo aquele negócio lá, né? É muito impressionante como isso tem força, assim, porque você assume isso como o modelo relacional. E você não entende que o mundo não é sua mãe. O mundo, ele pode ser de muitos jeitos, as pessoas são de muitos jeitos, mas você atua como se todo mundo fosse fazer aquele mesmo modelo de encaixe que a sua mãe fazia. Porque você aprendeu esse modelo. É difícil de sair. Agora, esse vídeo é um presente. Você vê ele 25 vezes. Vê se você consegue pegar alguma coisa disso aí e botar na tua vida, na tua relação com sua mãe. Porque é difícil.
Não é mole, não. Foi isso? Não sei, acho que a gente vai ter que fazer fazer vídeo 2. outro, vídeo 2. Mas, gente, obrigado pela oportunidade de aí elaborar essas questões. Tá bom? Tinha mais alguma coisa que você queria falar? Tem mais umas 20 páginas aqui, mas eu acho que tá bom, acho que é bastante coisa já. É porque realmente essa é a questão que mais aparece no atendimento com as pessoas, no trabalho com as pessoas, na autoescrita, nos textos. A mãe é a psicanálise, né, totalmente. O Freud estava mais pensando no pai, mas depois, no pós-Freud... achei que tinha parado. No pós-Freud a gente sacou que... Melanie, Winnicott, né? Essa galera que entendeu que tem uma coisa... A ambivalência pré-edípica, né? O Freud já falou isso, na verdade. Tô falando que ele não falou. Ele falou, a partir de 1920 e poucos, ele começou a falar isso. No Inibição, Sintoma e Angústia. Que é o melhor texto do Freud. Muito bom o texto, aliás, de verdade. Pessoal, Freudinho, né? Freudinho é demais. Tchau, gente. Bom ver vocês. Bom. Tchau. Bom fim de semana, pessoal. Bom fim de semana? Bom domingo. Bom domingo, pessoal.